E se eu te dissesse que, por apenas 10 segundos, a gravidade parasse? Imagine um mundo onde tudo o que conhecemos seguisse em linha reta, sem ser puxado para o chão. Para muitos, isso pode parecer apenas uma ideia maluca de ficção científica, mas a física nos ensina que a gravidade é uma das forças fundamentais que molda a nossa realidade. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a gravidade da Terra é responsável por manter tudo o que conhecemos em seu devido lugar. Agora, visualize o que aconteceria se essa força deixasse de existir, mesmo que por breves 10 segundos. No dia 20 de julho de 1969, a humanidade deu um passo gigante ao pousar na Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin flutuaram em um ambiente com gravidade reduzida, mas mesmo ali, a força que nos mantém no chão ainda estava presente. Se a gravidade simplesmente desaparecesse, tudo que não estivesse firmemente preso à Terra, carros, edifícios, pessoas, começaria a flutuar. Você já pensou como seria ver sua casa e todos os seus pertences subindo para o céu como se fossem balões de festa? A cena seria, ao mesmo tempo, bela e caótica. O que poucos brasileiros sabem sobre as consequências de um fenômeno como esse é que a gravidade é essencial não apenas para a nossa vida cotidiana, mas também para a estabilidade do clima e da atmosfera. Quando a gravidade falha, o ar se tornaria um lugar muito diferente. As ondas de choque criadas pela ausência de gravidade poderiam, por exemplo, provocar um colapso atmosférico em regiões densamente povoadas como São Paulo, onde a população está sempre em movimento. Você já percebeu como a nossa rotina está intrinsecamente ligada à força que nos mantém ancorados? Agora vamos aos números. Pesquisas indicam que a gravidade terrestre puxa os objetos com uma força de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Pense nisso. Se você pulasse, a força de atração que normalmente o puxaria de volta ao chão não existiria. O que você acha que aconteceria com seu corpo? O simples ato de pular se tornaria uma experiência de levitação, onde ninguém saberia como cair de volta. Você consegue imaginar a confusão e a alegria de ver pessoas flutuando pela cidade como em um carnaval fora de época? Enquanto isso, a água dos oceanos também começaria a se comportar de maneira estranha. Com a gravidade em pausa, as ondas não se quebrariam, mas se transformariam em maremotos, elevando-se a alturas inimagináveis. O que seria uma simples gota se tornaria um tsunami potencial, atingindo as costas. A Fiocruz já alertou sobre os riscos das mudanças climáticas, mas imagine a intensidade desse fenômeno em um cenário onde a gravidade não existisse. Qual parte do Brasil você acha que estaria mais vulnerável? A questão crucial que surge é: como as autoridades e a população lidariam com um evento tão extraordinário? O que você pensa sobre a forma como a ciência muitas vezes nos prepara para cenários impossíveis, enquanto a realidade pode ser ainda mais estranha? Especialistas em física, como o renomado Carlos Henrique de Brito Cruz, frequentemente advertem que a compreensão das forças que nos cercam é fundamental para a sobrevivência. Mas em um momento como esse, o que seriam os conhecimentos tradicionais? Nos 10 segundos de gravidade ausente, haveria um universo de possibilidades. As pessoas estariam em pânico ou aproveitando a experiência. O que você imagina que aconteceria com os profissionais de saúde que, ao invés de estarem na sala de emergência, estariam flutuando pelos corredores dos hospitais? Nos próximos 24 meses, a ciência pode nos ajudar a desvendar mais sobre a gravidade e suas repercussões, mas é intrigante pensar sobre as mudanças que poderiam ser provocadas em nossas vidas cotidianas. Você já parou para pensar em como a gravidade molda não apenas nossos corpos, mas também nosso comportamento e interações sociais? À medida que a gravidade retorna, tudo que flutua começaria a cair, e a realidade como a conhecemos voltaria ao normal, mas as memórias desses 10 segundos deixariam uma marca. No fim, a vida seria uma dança entre o que é possível e o que não é. Como diz o ditado popular, quem não arrisca, não petisca. E, por 10 segundos, todos arriscaram. Imaginemos o que se passaria assim que a gravidade retornasse. Em um instante, a realidade seria reposta, e tudo que havia flutuado começaria a descer. A sensação de queda seria uma mistura de alívio e terror. Você já se perguntou como seria a visão de pessoas e objetos caindo de volta ao chão em um espetáculo de cores e formas que se entrelaçam?
O som do impacto ressoaria como um trovão, enquanto a cidade se reergueria de um estado de encantamento para um retorno abrupto à normalidade. O que poucos brasileiros sabem é que a física não se limita a teorias e fórmulas, ela é a própria essência do nosso dia a dia. O físico teórico Marcelo Gleiser, da Universidade Dartmouth, ressalta que a gravidade é uma das forças que permitem a vida como a conhecemos. Quando a gravidade retorna, ao mesmo tempo que a realidade se reestabelece, poderíamos observar as reações das pessoas, algumas assustadas, outras rindo da situação surreal que acabaram de vivenciar. Você consegue imaginar o alívio e a alegria de todos ao perceberem que, apesar da aparente catástrofe, tudo continuava em seu devido lugar? Além disso, as consequências para a infraestrutura seriam imensas. Edifícios danificados, carros tombados e a necessidade de serviços de emergência em um estado de caos. A pergunta que surge é: como os serviços de emergência se adaptariam a uma situação tão peculiar? O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil teriam que agir rapidamente. Mas como comunicariam suas ações em meio a um cenário tão confuso? A comunicação e a coordenação seriam fundamentais, e isso nos leva a refletir sobre a importância de estarmos preparados para o inesperado. Você já parou para pensar na resiliência das comunidades diante de desastres naturais? A interação social também seria profundamente afetada. Pense nas conversas nas ruas, nas redes sociais. As pessoas compartilhando suas experiências, criando memes e vídeos sobre o evento. O viralizar de conteúdos em plataformas como o TikTok e Instagram seria instantâneo. Cientistas e influenciadores poderiam se unir para discutir as implicações do que aconteceu, gerando um debate público sobre os limites da ciência e a fragilidade da realidade. O que você imagina que seria o tema mais comentado nas redes sociais após um evento assim? A educação também levaria um tempo para se reestruturar. Escolas e universidades teriam que adaptar suas aulas para incluir discussões sobre a gravidade e suas implicações, não apenas teóricas, mas práticas. Imagine professores usando essa experiência como um exemplo vivo para ensinar física e ciências, transformando uma situação caótica em uma oportunidade de aprendizado. Como os jovens reagiriam a essa nova forma de ver o mundo? E, por outro lado, como os adultos lidariam com a necessidade de se atualizar em um mundo em constante transformação? O impacto psicológico também não poderia ser ignorado. Estudos da Universidade de São Paulo, USP, mostram que experiências traumáticas podem provocar reações emocionais profundas. O que você acha que aconteceria com a saúde mental das pessoas após vivenciar uma realidade tão surreal? Seria necessário um acompanhamento psicológico para ajudar a população a processar o que ocorreu. Profissionais de saúde mental teriam um papel essencial em ajudar a sociedade a lidar com os traumas e a reconstruir a normalidade. Finalmente, ao refletirmos sobre tudo isso, somos levados a uma conclusão intrigante. A gravidade, essa força aparentemente simples, é mais complexa do que parece. Nos ensina sobre a fragilidade da vida e a importância de estarmos sempre preparados para o inesperado. Você já pensou em quantas vezes tomamos a gravidade como garantida? E se, por um breve momento, ela nos mostrasse o que realmente significa estar ancorado ao chão? A vida, então, é uma constante dança entre a estabilidade e a incerteza, onde cada passo e cada salto nos ensina a valorizar o que temos. Como você pretende olhar para a sua própria vida após essa reflexão? No dia seguinte, o mundo ainda estaria em estado de choque. As pessoas se reuniriam em praças, cafés e redes sociais para compartilhar suas experiências e tentar compreender o que havia acontecido. As ruas, que antes eram apenas o cenário do cotidiano, agora se transformariam em palcos de histórias. Cada um teria uma narrativa única para contar. Você já imaginou como seria ouvir relatos de pessoas que flutuaram pelas ruas ou que, ao tentar pegar algo no ar, acabaram se deparando com a leveza de um instante que parecia mágico? Os cientistas, por sua vez, estariam ocupados tentando explicar o inexplicável. Universidades e centros de pesquisa se mobilizariam para coletar dados e entender as consequências do fenômeno. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já estaria elaborando relatórios detalhados sobre as alterações atmosféricas e o impacto na gravidade em diferentes regiões do Brasil.
Ao mesmo tempo, os meios de comunicação teriam um papel crucial em informar a população sobre as descobertas e as implicações futuras. Como você imagina que a mídia abordaria um evento tão extraordinário, equilibrando o sensacionalismo e a informação responsável? Nas redes sociais, o fenômeno geraria um frenesi. Hashtags como gravidade zero e 10 segundos flutuando dominaram as discussões. Memes e vídeos virais surgiriam a partir de clipes de pessoas flutuando, capturando a incredulidade e a diversão do momento. Influenciadores e cientistas se uniriam em lives, discutindo as repercussões e desmistificando teorias sobre a gravidade. Você já parou para pensar como as redes sociais poderiam transformar uma experiência de caos em uma onda de criatividade e humor? Enquanto isso, o governo se veria diante de um dilema: como garantir a segurança da população após um evento que desafiou as leis da física? A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estariam em alerta máximo, revisando protocolos de emergência e aprimorando planos de ação para situações inesperadas. A pergunta que ressoaria entre os líderes seria: estamos preparados para lidar com o imprevisível? E você, como se sentiria em relação a isso? As escolas, por sua vez, teriam que reformular suas abordagens educacionais. Professores de ciências e físicas se tornariam protagonistas, usando a experiência para ensinar conceitos fundamentais de uma maneira completamente nova. Imagine aulas onde os alunos poderiam explorar a física do movimento e da gravidade através de simulações práticas, experimentando o que significa ser levado pela força da gravidade. Como você acha que os jovens reagiriam a essa nova forma de aprendizado, onde a teoria se tornaria uma vivência real? No campo da saúde mental, psicólogos e terapeutas estariam prontos para oferecer suporte. As experiências traumáticas poderiam desencadear um turbilhão de emoções e reações. A Universidade de São Paulo, USP, poderia desenvolver programas de acolhimento para aqueles que se sentissem desestabilizados, ajudando as pessoas a processar o que viveram. O que você imagina que seria mais difícil de lidar? O medo do desconhecido ou a euforia de uma experiência única? À medida que o dia avançasse, o normal começaria a se restabelecer. As pessoas voltariam ao trabalho, mas agora com uma nova perspectiva. A gravidade, que antes era apenas uma constante em suas vidas, tornara-se um símbolo da fragilidade da existência. A sensação de estar ancorado ao chão nunca mais seria a mesma. Como você se sentiria ao olhar para o céu e perceber que a gravidade é a força que mantém tudo em seu lugar? A vida seguiria em frente, mas as memórias daqueles 10 segundos flutuantes permaneceriam. As pessoas se tornariam mais gratas pelas pequenas coisas, pela simplicidade de caminhar, de tocar o chão firme sobre os pés. Você já pensou em como momentos inesperados podem mudar nossa percepção do cotidiano? E assim, a vida continuaria, mais consciente, mais reflexiva. O que antes era um dado adquirido, agora era uma lembrança vívida da fragilidade da realidade. As pessoas aprenderiam a valorizar não apenas a gravidade, mas também a conexão entre elas, a força que as mantém unidas em um mundo cheio de incertezas. E no final, em meio a tudo isso, a vida continuaria a dançar entre a estabilidade e a incerteza, lembrando a todos que, às vezes, é preciso soltar-se para perceber a beleza de estar ancorado. A vida começaria a se reerguer lentamente, mas com um novo olhar. As conversas nas calçadas e nos cafés seriam repletas de reflexões sobre o que realmente significa estar no chão. As pessoas se reuniriam em torno de mesas, compartilhando suas experiências de flutuação como se fossem histórias de um sonho coletivo. Você já imaginou como seria ouvir relatos de alguém que, ao tentar pegar um copo na mesa, se viu levitando e rindo da situação? Essas memórias tornaram-se preciosas, um símbolo de um momento que desafiou as leis da física e da lógica. À medida que os dias se passassem, a curiosidade sobre a gravidade cresceria. Cientistas e educadores se uniriam em fóruns, palestras e discussões públicas, buscando explicar o inexplicável. A Universidade de São Paulo, a USP, poderia criar um ciclo de debate sobre as implicações científicas do fenômeno, atraindo um público ansioso por entender tudo o que aconteceu.
Como você imagina que seria a sensação de estar em uma sala cheia de pessoas discutindo a natureza da gravidade, como se todos estivessem participando de uma grande descoberta científica? Nas escolas, os professores estariam mais inspirados do que nunca. As aulas de física se tornariam experiências interativas, onde os alunos não apenas aprenderiam sobre gravidade, mas também experimentariam conceitos de movimento e força de maneira prática. Imagine os alunos construindo pequenos foguetes de papel, criando simulações de como seria viver em um mundo sem gravidade. Você consegue ver os rostos deles iluminados pela descoberta e pela curiosidade? Os impactos dessa experiência se estenderiam além da sala de aula. O governo, reconhecendo a importância desse evento, poderia implementar programas de educação científica nas escolas, promovendo um entendimento mais profundo das leis naturais que governam nossas vidas. Como você se sentiria sabendo que, após um evento tão extraordinário, a educação sobre ciências se tornaria uma prioridade nacional? A cultura popular também absorveria essa experiência. Filmes e séries de TV começariam a explorar narrativas em torno da gravidade e suas implicações. Imagine um blockbuster onde a trama gira em torno de uma cidade que, por uma fração de tempo, experimentou a ausência de gravidade e como isso afetou as relações humanas. Os roteiristas se veriam inundados de ideias, e você já parou para pensar sobre como isso poderia mudar a maneira como as histórias são contadas? As redes sociais estariam repletas de hashtags como Gravidade Zero, e a criatividade das pessoas se manifestaria em memes, vídeos e discussões acaloradas. Influenciadores digitais fariam parcerias com cientistas para desmistificar a experiência, criando conteúdo que unisse entretenimento e educação de uma maneira inovadora. Você consegue imaginar a efervescência de ideias e a troca de experiências que poderia ocorrer? Na esfera da saúde mental, os profissionais começariam a oferecer workshops e terapias relacionadas ao trauma do evento. As experiências vividas durante aqueles 10 segundos poderiam ter deixado marcas profundas, e o apoio psicológico se tornaria essencial para muitos. Imagine um grupo de apoio onde as pessoas compartilham suas histórias de medo e euforia, ajudando-se mutuamente a processar o que aconteceu. Como você acha que seria o impacto de um espaço seguro para discutir essas experiências? Enquanto isso, os cientistas continuariam a estudar as consequências do fenômeno. Relatórios e estudos seriam publicados, buscando entender não apenas o que ocorreu, mas as implicações a longo prazo para a ciência. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, poderia liderar uma nova era de investigações sobre as forças que moldam nosso planeta, revelando dados surpreendentes. Você já pensou nas novas descobertas que poderiam surgir a partir de uma situação tão incomum? Com o tempo, a gravidade se tornaria um tema de reflexão profunda. As pessoas começariam a perceber que a força que nos mantém no chão não é apenas um conceito físico, mas também uma metáfora da vida. A gravidade nos ensina sobre estabilidade, mas também sobre a fragilidade das coisas. Você já se deu conta de como essa experiência poderia nos lembrar da importância de valorizar cada momento ao lado de quem amamos? Assim, a vida seguiria. E as lições aprendidas com a ausência de gravidade se tornariam parte da memória coletiva da sociedade. As pessoas se tornariam mais conscientes de suas ações, mais gratas pela normalidade e a conexão entre todos se fortaleceria. O que um dia parecia garantido, agora era visto como um presente. Como você pretende levar essas reflexões para a sua vida cotidiana? Na dança da vida, onde a gravidade é uma constante, aprendemos que cada passo é precioso. E, se um dia a gravidade voltar a nos surpreender, sabemos que estaremos prontos para dançar novamente, com os pés firmes no chão e o coração aberto para o que está por vir. A vida começaria a se reerguer lentamente, mas com um novo olhar. As conversas nas calçadas e nos cafés seriam repletas de reflexões sobre o que realmente significa estar no chão. As pessoas se reuniriam em torno de mesas, compartilhando suas experiências de flutuação como se fossem histórias de um sonho coletivo. Você já imaginou como seria ouvir relatos de alguém que, ao tentar pegar um copo na mesa, se viu levitando e rindo da situação? Essas memórias tornariam-se preciosas, um símbolo de um momento que desafiou as leis da física e da lógica.
À medida que os dias se passassem, a curiosidade sobre a gravidade cresceria. Cientistas e educadores se uniriam em fóruns, palestras e discussões públicas, buscando explicar o inexplicável. A Universidade de São Paulo, a USP, poderia criar um ciclo de debates sobre as implicações científicas do fenômeno, atraindo um público ansioso por entender tudo o que aconteceu. Como você imagina que seria a sensação de estar em uma sala cheia de pessoas discutindo a natureza da gravidade, como se todos estivessem participando de uma grande descoberta científica? Nas escolas, os professores estariam mais inspirados do que nunca. As aulas de física se tornariam experiências interativas, onde os alunos não apenas aprenderiam sobre gravidade, mas também experimentariam conceitos de movimento e força de maneira prática. Imagine os alunos construindo pequenos foguetes de papel, criando simulações de como seria viver em um mundo sem gravidade. Você consegue ver os rostos deles iluminados pela descoberta e pela curiosidade? Os impactos dessa experiência se estenderiam além da sala de aula. O governo, reconhecendo a importância desse evento, poderia implementar programas de educação científica nas escolas, promovendo um entendimento mais profundo das leis naturais que governam nossas vidas. Como você se sentiria sabendo que, após um evento tão extraordinário, a educação sobre ciência se tornaria uma prioridade nacional? A cultura popular também absorveria essa experiência. Filmes e séries de TV começariam a explorar narrativas em torno da gravidade e suas implicações. Imagine um blockbuster onde a trama gira em torno de uma cidade que, por uma fração de tempo, experimentou a ausência de gravidade. E como isso afetou as relações humanas? Os roteiristas se veriam inundados de ideias, e você já parou para pensar sobre como isso poderia mudar a maneira como as histórias são contadas? As redes sociais estariam repletas de hashtags como o hashtag Gravidade Zero, e a criatividade das pessoas se manifestaria em memes, vídeos e discussões acaloradas. Influenciadores digitais fariam parcerias com cientistas para desmistificar a experiência, criando conteúdo que unisse entretenimento e educação de uma maneira inovadora. Você consegue imaginar a efervescência de ideias e a troca de experiências que poderia ocorrer? Na esfera da saúde mental, os profissionais começariam a oferecer workshops e terapias relacionadas ao trauma do evento. As experiências vividas durante aqueles 10 segundos poderiam ter deixado marcas profundas, e o apoio psicológico se tornaria essencial para muitos. Imagine um grupo de apoio onde as pessoas compartilham suas histórias de medo e euforia, ajudando-se mutuamente a processar o que aconteceu. Como você acha que seria o impacto de um espaço seguro para discutir essas experiências? Enquanto isso, os cientistas continuariam a estudar as consequências do fenômeno. Relatórios e estudos seriam publicados, buscando entender não apenas o que ocorreu, mas as implicações a longo prazo para a ciência. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, poderia liderar uma nova era de investigações sobre as forças que moldam nosso planeta, revelando dados surpreendentes. Você já pensou nas novas descobertas que poderiam surgir a partir de uma situação tão incomum? Com o tempo, a gravidade se tornaria um tema de reflexão profunda. As pessoas começariam a perceber que a força que nos mantém no chão não é apenas um conceito físico, mas também uma metáfora da vida. A gravidade nos ensina sobre estabilidade, mas também sobre a fragilidade das coisas. Você já se deu conta de como essa experiência poderia nos lembrar da importância de valorizar cada momento ao lado de quem amamos? Assim, a vida seguiria, e as lições aprendidas com a ausência de gravidade se tornariam parte da memória coletiva da sociedade. As pessoas se tornariam mais conscientes de suas ações, mais gratas pela normalidade, e a conexão entre todos se fortaleceria. O que um dia parecia garantido, agora era visto como um presente. Como você pretende levar essas reflexões para a sua vida cotidiana? Na dança da vida, onde a gravidade é uma constante, aprendemos que cada passo é precioso. E, se um dia a gravidade voltar a nos surpreender, sabemos que estaremos prontos para dançar novamente, com os pés firmes no chão e o coração aberto para o que está por vir. À medida que os anos se passassem, o evento se tornaria parte das histórias que as famílias contariam aos seus filhos, uma lenda urbana que atravessaria gerações.
As crianças cresceriam ouvindo sobre aqueles 10 segundos em que o mundo flutuou e, provavelmente, sonhariam em ter a oportunidade de experimentar algo assim. Você já imaginou como as futuras gerações interpretariam esse acontecimento? Como eles recontariam a história, adicionando sua própria visão e imaginação? Na cultura artística, os poetas e músicos se inspirariam nesse relato, criando obras que capturariam a essência da leveza e da liberdade que sentiam durante aqueles momentos. A literatura poderia florescer, com romances que explorassem a dualidade entre a gravidade e a liberdade, cada autor trazendo sua própria perspectiva sobre o que significa viver sem amarras. Como você imagina que a arte poderia transformar a experiência em algo palpável, algo que ressoe com a alma? A ciência, por sua vez, não ficaria estagnada. Novas teorias sobre a gravidade e suas interações com outras forças poderiam surgir, levando a avanços inesperados. Pesquisas em física quântica poderiam ganhar novos rumos, inspiradas pela curiosidade gerada por aquele fenômeno inexplicável. Você consegue imaginar como isso poderia impactar o desenvolvimento de novas tecnologias, talvez até mesmo novas formas de transporte que desafiassem as leis da física como as conhecemos? A educação continuaria a evoluir, com as escolas incorporando experiências práticas em suas aulas, promovendo uma geração de jovens cientistas e pensadores críticos prontos para questionar o status quo e explorar novos horizontes. Ao invés de simplesmente aprender sobre as leis da física, os estudantes teriam a oportunidade de vivenciá-las, criando um aprendizado mais significativo e duradouro. Como você acredita que essa abordagem poderia moldar o futuro do aprendizado e do conhecimento? E assim a vida continuaria, mas com a certeza de que a gravidade, com toda a sua força, é também um lembrete constante de que estamos todos conectados. Às vezes, precisamos de um momento de leveza para lembrar o quanto a estabilidade é essencial e preciosa. Você já parou para refletir sobre isso? A vida é um equilíbrio delicado e cada passo que damos deve ser valorizado, pois, no fundo, a gravidade é apenas uma das muitas forças que nos guiam nessa dança chamada vida.